Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje, Acorda Brasil. Cada palavra foi pensada. Acorda Brasil, esse é o tema. O programa O Divã de André Kepp é transmitido pela rádio Vibe Mundial e depois postado no YouTube, Facebook e Instagram. E aqui que é muito importante, independente de direita ou esquerda, estamos às vésperas da maior manifestação popular da história. Vou repetir. Independente de direita ou esquerda, estamos às vésperas da maior manifestação popular da história. Ela é feita por caminhoneiros, agricultores e pela maior parte da população brasileira. E eu vou explicar alguns detalhes muito importantes. No dia 7 de setembro, a população brasileira, independente de direita ou esquerda, sairá nas ruas para se manifestar. Por que eu estou colocando tanta ênfase de independente de direita ou esquerda? Porque os nossos verdadeiros inimigos não são a pessoa de direita ou de esquerda que pensa o oposto de você. Esses não são os nossos verdadeiros inimigos. Mas 1% da população mundial de poderosos e seus patrocinados, esse é o melhor termo, contra 99% da população mundial. E eles usam a máxima de Maquiavel, do filósofo Maquiavel, dividir para reinar. Então, enquanto as pessoas ficam brigando direita versus esquerdas, eles reinam tranquilamente. E quais serão as pautas dessas manifestações agora, do dia 7 de setembro? Primeira, liberdade de expressão contra a censura que foi recentemente instalada no Brasil e que impede a livre expressão das ideias. Vocês sabem que até eu tive um vídeo censurado no YouTube. Eu fiquei muito feliz porque no meu vídeo Segredos Atuais eu acertei na mosca em minhas denúncias. Senão eles não teriam censurado. Né? Mas o que mais os manifestantes de 7 de setembro querem? Então, o que eu quis comentar foi o seguinte: eu realmente fiquei muito feliz, porque o que eu falei foi realmente muito preciso. Vamos ver, mas o que mais? Quais pautas mais eles querem? Segunda, fim das prisões políticas. Alguns jornalistas e políticos são presos na atualidade. Aí você vai dizer para mim, não, André, isso era na época que nós chamamos de ditadura militar. Não, estão sendo presos atualmente. Você que está bem informado, e bem informado por mídias independentes, sabe do que eu estou falando. Pelas suas posições políticas. De novo, não é uma questão de direita ou esquerda, mas de luta pela liberdade de pensamento e expressão. Eu quero falar também uma curiosidade. Eu organizei, em 1986, um congresso chamado Acorda Brasil, junto com a minha irmã, Sandra Kepp, e outras pessoas. Justamente o tema que eu estou trazendo hoje, só que em 1986, já denunciando uma série de questões. As pautas eram outras na época, evidentemente, né? Muito tempo se passou. Mas havia muitas semelhanças. Bom, quais pautas mais serão levadas no dia 7 de setembro? Terceira, respeito à Constituição. A Constituição do Brasil é o conjunto de leis que protege a população de vários abusos e de várias injustiças.
Então, o conjunto de leis que nós utilizamos para ver o mínimo de justiça social, né, o mínimo possível de justiça social, e se a Constituição é bem feita, o máximo possível, né, de justiça social, é a Constituição. Então, um conjunto de leis. E, ultimamente, algumas instituições estão desrespeitando e agindo de maneira contrária à nossa Constituição do Brasil. Bom, com abuso de poder e de autoridade, estas instituições é que promovem a censura. Então, são elas que estão censurando todo mundo. As prisões e os atos contra a Constituição do Brasil. Há, na atualidade, abuso de poder e de autoridade, e se não lutarmos contra isso, perderemos completamente a nossa liberdade. Então, precisamos lutar contra isso, senão perderemos a nossa liberdade. Quarta pauta, importantíssima: fim da desinformação. Bom, como eu venho repetindo nos programas, a grande mídia é que está nos desinformando, tá? E divulgando uma série de inverdades. Gostaram desse termo? Inverdades? Ele é muito usado, né? As pessoas não querem mais ser enganadas pela grande mídia. Então, a grande mídia está desinformando, dando informações completamente equivocadas e deixando as pessoas completamente confusas. Ainda bem que surgiram mídias independentes que falam a verdade. E olha, não são poucas. Cada vez mais temos mídias independentes que falam a verdade. Procure e você vai encontrar. Por exemplo, então aqui eu vou trazer um assunto que eu nunca abordei e que é muito importante ser abordado. É um assunto que envolve o Brasil e a geopolítica internacional. Isso é muito importante. Na verdade, o Brasil está se tornando aceleradamente a maior potência agrícola do mundo. Então, com rapidez, está se tornando a maior potência agrícola do mundo. Porque, ao contrário do que muitas ONGs estão falando, ao contrário do que muitos países europeus estão falando até oficialmente, o que aconteceu no Brasil? No Brasil, houve a transformação de terras inférteis, principalmente do Cerrado, em terras férteis. Então, além das terras que já eram férteis e eram utilizadas, no Brasil houve, por causa de alguns cientistas, a transformação das terras inférteis em terras férteis. Isso ampliou muito a produção agrícola do Brasil, sem a necessidade de queimadas na Amazônia. Não houve a necessidade de fazer isso. São terras do Cerrado brasileiro, né? E também porque, então, transformação de terras inférteis em terras férteis. E também porque estamos usando mais tecnologia na agricultura. Como o Brasil se tornará a maior potência agrícola do mundo em pouco tempo, atualmente já é a segunda maior, incomoda outros produtores agrícolas concorrentes, que não têm a extensão de terras que o Brasil tem. E não tem como transformar tantas terras que eram antes inférteis e não utilizadas em terras férteis. Então, o que aconteceu com o Brasil foi isso, especialmente na região do Cerrado. Essa foi a revolução agrícola do Brasil. Esses produtores concorrentes internacionais de outros países falam muitas mentiras sobre a agricultura brasileira. Por quê? Porque a agricultura brasileira concorre com eles.
por isso. Tá entendendo? Mas venceremos todas essas mentiras divulgando a verdade. Especialmente por mídias independentes e programas independentes. Então, considero o meu programa um programa independente, que não tem vínculos com esta ou aquela organização política ou econômica. Só que, de novo, a grande mídia divulga as inverdades, né? Melhor usar esse termo, desses produtores concorrentes de outros países, né? Por interesses econômicos e políticos, que não são os nossos, não são os interesses aqui do Brasil, são interesses de fora. É muito provável que ela seja patrocinada por esses produtores de outros países, né? Patrocinada é um termo bom, né? Tranquilo, né? Em síntese, estamos na batalha do bem contra o mal. Então, vamos fazer uma síntese do que está acontecendo na geopolítica internacional. Nós estamos na batalha do bem contra o mal. Até parece o Apocalipse, até parece Armagedon. E aqui eu vou fazer um parênteses para você que é religioso, para você que estudou o Apocalipse, para você que estudou o Armagedon, aqui é um parênteses para você. Sim, podemos estar em pleno Armagedon, só que não dentro de uma guerra como nós conhecíamos no passado. Guerra para a gente no passado tinha que ter bomba, soldado, tinha que ter explosão, né? Então essas eram as guerras do passado. As guerras atuais, essa guerra atual, vamos chamar assim, é uma guerra híbrida, com armas biológicas, o vírus evidentemente, com armas econômicas, tentando destruir algumas economias, e com armas de comunicação. Então, com essa comunicação distorcida. Isso é uma guerra híbrida. Então, o que está acontecendo na atualidade, para você que estudou Apocalipse, para você que é cristão, né, seja da visão católica, seja da visão evangélica, seja da visão ortodoxa. Então, você que é cristão de qualquer uma dessas visões, ou para você que tem um respeito, né, por essa visão da espiritualidade, então, você que é espiritualista, então estou fazendo esse parênteses. Sim, podemos estar em pleno Armagedon, só que dentro de uma guerra híbrida. E o bem vencerá o mal. Está escrito lá, a previsão é essa, o bem vencerá o mal. Então, em síntese, estamos na batalha do bem contra o mal. Ué, mas como venceremos essa batalha? Que não é da esquerda contra a direita, de novo, não é da esquerda contra a direita. Ou vice-versa. Mais de 99% da população que quer simplesmente viver a sua vida com direitos, com liberdade e ser feliz, basicamente isso, contra 1% de poderosos que não querem isso, que querem tirar a nossa liberdade, principalmente. Então, aqui eu fiz um comentário. Não parece Armagedon, só que uma guerra híbrida, biológica, econômica e de informações? Mas para responder a essa pergunta, eu vou fazer um pequeno intervalo, muito rápido, e vou trazer duas dicas. Uma dica é o meu livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. E essa dica é sobre este livro que você encontra em todas as livrarias, da minha autoria, publicada pela Madras, pela editora Madras. Então, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. E também quero falar do meu livro internacional, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que foi editado pela Novas Edições Acadêmicas e que você consegue
pelo Amazon.com. E aí esse é meu livro internacional, os 2 livros que eu estou divulgando. Bom, vamos lá. Como é que nós venceremos? Venceremos assim. Primeiro, assuma uma postura vitoriosa. Cuidado com negativismo, cuidado com pessimismo, cuidado com pessoas que dizem que não vai adiantar, que o mundo vai acabar. Deixa eu falar de uma interpretação. Vamos ter o final dos tempos. Olha, nós vamos ter o final dos tempos conhecidos para surgirem novos tempos ou a nova Jerusalém. Você que é ou espiritualista ou religioso e está me ouvindo, essa é a questão. Então, acabam os tempos antigos e vêm os novos tempos, ou nova Jerusalém, a nova civilização. Então, essa é a transição que nós estamos vivendo. E você e todos nós precisamos assumir uma postura vitoriosa. Nós vamos vencer. Acredite na vitória. Se você perder a fé, a coragem e a esperança, você não fortalecerá o lado do bem, porque você já está conformado com a derrota, né? São aquelas pessoas que já pensam assim, está tudo acabado, não tem mais jeito. Então são essas pessoas que se enfraquecem no meio do caminho. Não, mantenha a posição de vitória. E quero falar também especificamente sobre coragem. Coragem não é lutar sem medo. Coragem é lutar apesar do medo. Quem tem coragem não é que não tem medo. Em alguns casos, uma pessoa que perdeu o medo, sim, isso existe. Mas, na maior parte dos casos, é lutar apesar do medo. Então, é vencer os seus medos. É uma batalha interior contra os próprios medos. Então, você vai vencer os seus medos e lutar. Mas pelo que as pessoas vão lutar em 7 de setembro? Pela liberdade. Porque, se não houver essa luta pela liberdade, perderemos progressivamente toda a nossa liberdade. O que é chamado de nova ordem mundial quer tirar a liberdade de toda a população do planeta. Então, a nova ordem mundial quer fazer isso. Então, a luta é a luta pela liberdade. E dia 7 de setembro será um dia histórico muito importante. Então, segundo, tenha pensamentos, né, ou edificantes ou construtivos. Então, pensamentos construtivos, pensamentos bons, que levam você para frente, para cima. Em suas reflexões, preces e orações. Então, pense de forma construtiva. Eu prefiro construtiva do que positiva, né? Porque muito se divulgou sobre o pensamento positivo, mas positivo e negativo são definições muito complicadas. Então eu diria, tenha pensamentos construtivos. E esses pensamentos construtivos é que trarão para você reflexões importantes. E coloque esses pensamentos construtivos nas suas reflexões, preces e orações. Terceiro, tenha sentimentos bons nessa transição planetária. Muito tem se falado da transição planetária e ela está realmente acontecendo. Então, uma transição planetária é para uma nova civilização. Então, se você é estudioso, né, do Apocalipse, o que é o Apocalipse? Em inglês é The Book of Revelation. É um livro de revelação, feito por João Evangelista. Então, João
teve uma visão do futuro e escreveu, em função disso, o Apocalipse, que é o The Book of Revelation. Ele teve algumas revelações sobre o que iria acontecer e parece que tudo que ele anteviu é o que está acontecendo agora. Dá essa impressão. É uma forma de interpretar. Eu respeito todas as formas de interpretar. Existem formas muito diferentes de interpretar. Esta é uma das formas de interpretar, respeitando todas. Então nós estamos no meio da transição. E Armagedon é essa guerra híbrida que está acontecendo. Então que nós temos condições de vencer neste momento. Então tenha sentimentos bons nessa transição planetária. A transição da antiga forma de se pensar para a nova civilização, que pode ser chamada de Nova Jerusalém. E cada um de nós é muito importante, cada um de nós da população, desses 99% de pessoas que querem o bem, que querem ser felizes, que querem viver num planeta melhor. A luta é a luta pela nossa liberdade. E não é de esquerda versus direita ou vice-versa. É de 99% da população que quer viver de uma maneira decente no planeta Terra, contra 1% de exploradores e patrocinados. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.